Aleluia. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de aqui estar para louvar e agradecer o teu santo nome. João, do seu capítulo 11, versículo 38. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Campanha, que fala de vida e morte. É um tema que pode nos surgir muitas glórias e aleluia, porque é um tema, muitas das vezes, difícil a gente falar ou ouvir, né? Porque quantas vezes perdemos pessoas que a gente ama, próxima, e dói, né, no nosso coração, porque a gente tem que ver isso, mas faz parte da vida. Tanto que a palavra do Senhor diz que Salomão ele vai dizer que é melhor a gente ir em um velório do que em uma festa, porque lá a gente vai refletir e vai saber que todos vai passar por ali. E quantas pessoas vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivessem vivido, né? Vamos estar lendo a palavra do Senhor, capítulo 11, versículo 38, que diz: Jesus, pois movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres me ouvido. Pois eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Glórias a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Uma palavra que todos nós conhecemos, né, que vai falar da ressurreição do amigo de Jesus, de um certo Lázaro. É uma palavra, né, que dependendo do momento que a gente está vivendo na vida, a gente se sente um pouco triste, porque pessoas que a gente assim tanto ama tá falando com nós hoje, amanhã você percebe que não está mais conosco, né? Mas a gente só estamos aqui de passagem, isso faz parte da vida, né? E o Senhor está no controle de tudo. O Senhor Jesus, a palavra vai dizer que ele tinha amigos. O Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, não estava nessa aldeia nesse momento, mas a palavra diz, glórias a Deus, que esse certo Lázaro, amigo do Senhor, ele estava com enfermidade, e essa enfermidade estava levando ele à beira da morte. Verdade. As suas irmãs, ali vendo seu irmão naquele estado, começou a ficar preocupada, sabendo que o Senhor Jesus, aquele que não estava naquele momento ali, é quem poderia fazer um milagre na vida do seu irmão, porque já tinha conhecido e visto as coisas que Jesus fazia, nem sabia que o médico dos médicos, o Senhor Jesus, poderia curar o seu irmão. Elas vendo que os seus irmãos, que o seu irmão estava naquele estado, elas mandam o mensageiro levar até Jesus uma mensagem, dizer que o amigo dele se encontra à beira da morte, enfermo, Lázaro, né? E Jesus, ele estava distante daquela aldeia, e a Bíblia diz que quando Jesus ele recebe aquela notícia, ele não vai sair correndo desesperado para onde Lázaro se encontra enfermo, né? Apesar que Lázaro era amigo de Jesus, ele não saiu desesperado, porque nós que tem pessoas que a gente ama, pessoas próximas, familiares, amigos, parentes, se a gente, por exemplo, chegar em casa e receber uma notícia: ó, fulano foi atropelado, fulano agora está internado, fulano está passando por isso, a gente vai fazer tudo o que a gente pode para rapidamente se deslocar, para ir até o lugar que essa pessoa está, porque a gente ama, e a gente tem que sofrer juntamente com o nosso irmão, chorar o choro dele, né? Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus não é como eu e você. Quando Jesus
ele recebe a notícia que o seu amigo está enfermo, muitas pessoas vão achar que Jesus não se importou quando Lázaro estava enfermo à beira da morte, porque ele ficou 2 dias ainda naquele lugar, a Bíblia vai dizer. Mas quando Jesus fica mais 2 dias naquele lugar, não é porque ele quis ficar naquele lugar 2 dias a mais, ou porque ele não se importou com o seu amigo. É para aqueles que estavam com ele crer no que fosse acontecer lá na frente, quando ele viesse ressuscitar o seu amigo. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus fica mais 2 dias naquele lugar e vai dizer para aqueles discípulos que o amigo dele estava dormente. E ali aqueles homens, sem entender, vai dizer: Senhor, se ele está dormente, ele está salvo. Mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, e Jesus vai ser mais claro com eles, vai dizer: Lázaro está morto. Glórias a Deus. E Jesus vai dizer para aqueles homens que eles tinham que voltar até aquela aldeia. E os discípulos vão dizer para Jesus: Mestre, aqueles judeus estão querendo te apedrejar, estão querendo te matar, e ainda assim o Senhor vai voltar lá. E Jesus vai dizer: o dia tem 12 dias, quem anda nele não tropeça, mas quem anda à noite tropeça porque não tem luz. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Então, se a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, independente se é 6 horas, se é meia-noite, se é de madrugada, o Senhor guia os meus passos, guia os seus passos, e a gente chega no nosso destino sã e salvo, porque o Senhor nos livra de todo mal. Aleluia, glórias a Deus. E ali Jesus vai dizer isso para aqueles discípulos, que ele está morto e que tem que voltar. Aleluia, glórias a Deus. E quando Jesus vai se aproximando daquele lugar, a Bíblia vai dizer que antes mesmo dele chegar naquela aldeia, uma das irmãs de Lázaro vai correr até Jesus e vai começar a dizer para Jesus, a Marta, vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Com outras palavras, ela está dizendo: eu sei que o Senhor podia curar meu irmão, eu sei o que o Senhor sabe fazer, eu sei o que o Senhor pode fazer. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha ficado dessa maneira, o Senhor tinha curado e ele estava sã e salvo, como todos nós estamos aqui. Mas Jesus, ele não chega atrasado, ele é adiantado, ele chega na hora certa. Se ele chegou naquela hora é porque tinha um propósito, porque se Jesus, ele vai na hora que ele recebe a notícia, ele chega naquela aldeia, ele vai curar Lázaro, vai ser mais um milagre, aqueles milagres que os discípulos, aquelas pessoas já tinham visto Jesus fazer. Mas quando Jesus fica 2 dias a mais naquele lugar, é ele dando tempo para quando ele viesse se aproximar do seu amigo, ele mostrar que ele vai além da cura, que ele pode ressuscitar, porque ele é o autor da vida, ele é aquele que manda, ele que desmanda, é ele que é o dono do fôlego de vida. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E quando Marta se aproxima de Jesus, eu acredito que ali ela estava revoltada, frustrada, porque viu seu irmão que não resistiu àquela enfermidade e tinha perdido a sua vida. E Jesus vai dizer para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, glórias a Deus. Todos aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que creem em mim, ainda que morrerá, não morrerá eternamente, mas morrerá, mas tem a sua vida eternamente lá na glória. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E Marta, ao mesmo tempo que ela ficou frustrada, ao intimar Jesus, ela falou: Senhor, eu sei que o Senhor é enviado. Ela creia que era o Senhor Jesus que estava com ela, mas não cria que Lázaro ia ressuscitar, porque naquele tempo os judeus acreditavam que se tivesse até 3 dias a pessoa poderia ressuscitar, mas se passasse de 3 dias já não poderia mais, porque o corpo já estava desmanchando, já estava voltando para o pó e não acreditava mais que a pessoa poderia ressuscitar. Mas o autor da vida, ele faz tudo diferente. Quando todos acreditam que não tem mais jeito, ele chega e ele levanta, ele chega, ele dá vida, ele chega, ele dá força, ele chega e mostra que quem está no controle é ele, não é o homem, como eu e você. Aleluia, glórias a Deus. E quando Jesus ali, ele se aproxima, antes mesmo dele chegar na aldeia, depois que Marta fala com ele, Marta vai se aproximar novamente da sua irmã e vai dizer: o mestre está aqui. Aleluia, glórias a Deus. E Maria vem falar com Jesus, mas diferentemente de Marta, Maria se aproxima de Jesus de outra maneira, com a mesma frase, mas de outra maneira ela chega até Jesus. É aquela mesma mulher que a Bíblia diz, aleluia, glórias a Deus, que secou os pés do Senhor com os seus próprios cabelos.
a Bíblia diz que ela se curva diante de Jesus. Ela fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia, glórias a Deus, mas com um tom diferente, não como a sua irmã, porque ela sabia do que ela estava falando, ela sabia quem estava diante dela, que ela tinha que ter reverência, porque era o mestre, o Senhor Jesus que estava diante dela, o seu amigo. Aleluia, glórias a Deus, porque aquela aldeia, acredito eu, que quando Jesus estava passando por ali, era um lugar onde ele passava para dialogar, um lugar onde ele passava para comer, para beber, porque a Bíblia diz que ali eram amigos de Jesus. Glórias a Deus. E Jesus, ele estava aqui para fazer a vontade do Senhor, mas enquanto ele esteve aqui na terra, ele também teve amigos. Ainda que ele não está aqui na terra, ele está na glória, mas ainda assim ele tem amigos aqui na terra, que é eu, que é você, que está aqui nessa noite para adorar e glorificar o nome dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando Maria fala isso para o mestre, aleluia, glórias a Deus, ali ele vai perguntar onde Lázaro está, vai levar o Senhor Jesus até aquele lugar, e a irmã de Lázaro vai dizer para o Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, que já tinha 4 dias que ele estava morto. Mas antes disso, Jesus vai pedir para remover a pedra, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Quando Jesus ele manda remover aquela pedra, é o Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, com outras palavras dizendo: o impossível eu faço, mas aquilo que você consegue fazer, faça você. Aleluia, glórias a Deus. Quando Jesus está mandando remover a pedra, ele está dizendo: só remove a pedra, que o resto deixa comigo, que eu sei como é, que faz ele sair desse lugar com vida. Aleluia, glórias a Deus. É o Senhor Jesus dizendo: o impossível eu faço, mas aquilo que você pode fazer, faça você. O Senhor Jesus mandou remover aquela pedra. Na minha vida também tem pedra, na sua vida também tem pedra. Que pedras são essas? É as pedras que nos impedem de se aproximar mais do Senhor. É as pedras, aleluia. Muitas das vezes tem alguém que não suporta olhar para mim, para você, e a gente também não se esforça nem um pouquinho para que isso possa mudar. É as pedras que nós temos que tirar do nosso caminho, é a mágoa. É as pedras que nós temos que tirar do nosso caminho, é a falta de amor. É as pedras que nós temos que tirar do nosso caminho, tudo aquilo que não agrada ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois que Jesus manda remover aquela pedra, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ele vai levantar, aleluia, o rosto para os céus e vai dar graças a Deus, porque a palavra do Senhor diz que em todo tempo nós temos que dar graças a Deus. Até o Senhor Jesus, ele fez uma pequena oração, mas ele olhou para os céus e deu graças a Deus. E é assim que nós temos que fazer, independente da situação, nós temos que orar ao nosso Senhor, porque muitas das pessoas sofrem, choram por outras pessoas, intercedem por outras pessoas chegam com um problema e falam: pastor, ora por mim, pastora, ora por mim, como se a sua oração não tivesse, aleluia, quando chegar ao seu Senhor. O mesmo Deus que o pastor e a pastora, missionário, obreiro, qualquer membro serve, se você for um servo fiel do Senhor, você também tem livre acesso para orar ao seu Senhor. Muitas das vezes é o Senhor, aleluia, não acontece na minha e na sua vida, porque a gente fica dependendo, aleluia, de milagre vindo, aleluia, através de vida de outras pessoas, e muitas das vezes a gente acha que o Senhor está calado, que não está respondendo, mas muitas das vezes é o Senhor esperando a mim e a você abrir a nossa boca e falar verdadeiramente com Ele, e dizer que a gente confia nele, independente do vento, independente da situação, tudo aquilo que vier acontecer, a gente tem certeza que Ele está no controle, e ainda que a gente não aceita, tudo é para a glória do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo. E quando o Senhor Jesus levanta o rosto e dá graças, depois ele vai ali com uma forte voz, ele vai gritar e dizer: Lázaro, vem para fora. Aleluia, glórias a Deus. E muitas pessoas, aleluia, estavam ali fora, alguns chorando com Maria e com Marta por causa da dor, por causa do sofrimento. Outros estavam ali, talvez duvidando, não acreditando que Lázaro ia ressuscitar. Muitos estavam ali, glórias a Deus, naquele momento, mas não duvidavam, porque assim como Jesus demorou 2 dias para chegar naquele lugar,
lugar, é porque tinha alguns que não acreditavam. E o Senhor Jesus esperou um certo tempo passar para que quando viesse a acontecer não ficasse dúvida em nenhuma daquelas pessoas. Aleluia, glórias a Deus. E quando Jesus ele chama Lázaro, vem para fora, ele chama por nome, porque senão sairia todos que ali estavam ali dentro. Na minha vida e na sua é assim também. Quando o Senhor vier fazer alguma coisa, Ele não vai chamar fulano que está do outro lado que você não conhece, não vai chamar ciclano que está em outra nacionalidade que a gente não conhece, mas quando Ele vier fazer na sua vida, é o seu nome que Ele vai chamar, porque Ele te conhece por nome. Ele sonda e conhece o seu pensamento, Ele conhece o seu coração, Ele sabe, aleluia, glórias a Deus, quantos anos de vida você tem, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe quantos grãos de areia tem na praia. Ele conhece cada estrela que tem no céu, e cada uma delas Ele conhece por nome. Então o que é a minha e a sua vida com o Senhor não pode conhecer também. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Lázaro sai para fora com as faixas nos braços, nas pernas, com o pano no rosto, e Jesus manda tirar e manda ele sair. Aleluia, glórias a Deus. Mas o milagre do nosso Senhor Jesus aconteceu nesse capítulo. Ele vai, aleluia, dar vida novamente para o seu amigo Lázaro. O Mestre, o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, Ele teve amigo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ele é nosso amigo fiel. A palavra do Senhor em alguns versículos vai dizer, lá em Provérbios 17 vai dizer, aleluia, glórias a Deus, que o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido, aleluia, seja o teu nome, ó Deus. Um amigo ama em todo tempo. Quem é amigo de verdade ama em todo tempo. O amigo verdadeiro que nós temos, o nosso Senhor Jesus, Ele ama nós a todo tempo, independente das circunstâncias, do problema do dia. Ele nos ama a todo tempo. Muitas das vezes é a gente que deixa de amar o nosso Senhor, de se aproximar do nosso Senhor, mas Ele nunca deixa de nos amar. E na hora da angústia Ele é muito mais que um amigo na minha e na sua vida. Ele é Pai, Ele é Filho, é Espírito Santo, Ele é amigo, Ele é o irmão, Ele é quem a gente tem, aleluia, um momento ali de intimidade para falar com Ele. Na hora da angústia, na hora da dor, é com quem a gente fala. Na hora que a gente, aleluia, glórias a Deus, está passando pelo problema, por mais difícil que seja, é a primeira pessoa que a gente chama, é Ele para nos acudir, para falar com Ele. Muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo, a gente não tem coragem de falar nem com a nossa mãe, nem com o nosso pai, mas quando a gente deita na nossa cama, as palavras saem totalmente da nossa boca de uma maneira que a gente nem imagina tudo que vai dizer. As lágrimas rolam, mas a gente é confortado porque sabe que o Senhor Jesus está ouvindo. E as lágrimas podem durar a noite toda, mas pela manhã a alegria vem. Quem semeia com lágrima colherá com júbilo. Aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, Senhor amado. E lá em Provérbios também vai dizer, no 18, que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Quantas pessoas falam, tenho fulano como amigo, ciclano como amigo. Se eu for perguntar para você que está aqui nessa noite, se juntar os dedos de uma mão só sua, é muito amigo que você tem verdadeiramente para dizer, eu tenho 5 amigos. No mundo que nós vivemos hoje, é muito difícil acontecer. Aqueles que dizem que tem muito amigo, a Bíblia diz aqui, glórias a Deus, que é para perdição. Mas aquele que tem um amigo verdadeiro, ele é mais chegado que o irmão, a palavra do Senhor diz. E diz em João 15 também, aleluia, que ninguém tem amor maior do que aquele que deu seu filho pelo amor dos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que o nosso Deus, que deu seu filho para morrer pelos amigos deles, que aqui está nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. E será que Ele merece glória da sua boca? Será que Ele merece uma alegria da sua boca? Ele é o autor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso mestre, ele tinha amigo. Lázaro, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, era amigo do Senhor, amigo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ressuscitou ele no 4º dia, aleluia, ele trouxe ele novamente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E no 4 também, ele é muito forte na palavra do Senhor na Bíblia, porque a Bíblia diz, glórias a Deus, que o jardim do Éden era regado por 4 rios
que representava a presença de Deus e se espalhava. Aleluia, diz que era um rio, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que regava aquele jardim como 4 braços. A Bíblia vai dizer também que Ezequiel, naquela visão, ele vai dizer para os 4 espíritos ali sobre os 4 cantos da terra. A Bíblia vai dizer também que tinha 4 homens que levavam aquele paralítico para levar até onde o Senhor Jesus estava pregando, dentro de uma casa em Cafarnaum. A Bíblia também vai dizer que ali dentro da fornalha tinha Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas quando todos acharam que era o fim, veio o 4º homem e fez um milagre na vida daqueles homens. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus chamou Lázaro naquele momento para sair para fora. Nós não conhecemos nenhum Lázaro, mas eu tenho certeza que todos nós conhecemos alguém que precisa ser removido as pedras que tem na vida dele. E eu creio que nesse momento ele veio no seu pensamento, e eu creio que na sua oração você vai orar pelo Senhor Deus para que possa remover essas pedras que tem na vida dessas pessoas. Se for um vício, se for, aleluia, glórias a Deus, a incredulidade, se for a falta de amor, se for o coração que se encontra mais duro que a própria pedra que fechava aquele sepulcro, o Senhor Jesus vai fazer, aleluia, através da sua vida, que essa pedra será removida e o nome dele vai ser glorificado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Com a permissão do pastor, tem tempo ainda, senhor pastor? 2 minutinhos, vamos fazer uma oração em favor daquele que veio no seu pensamento nessa noite, meus irmãos. Vamos? Jesus chamou Lázaro naquele momento. Imagina, glórias a Deus, que nesse momento, através da sua oração, um milagre vai acontecer na vida daquela pessoa que está lá fora. Sabe por quê? Porque Jesus diz: você que crê em mim fará obras iguais ou maiores do que a que eu faço. Então, se você crer verdadeiramente através dessa oração, um milagre vai acontecer e não vai demorar para você vir aqui na frente contar o testemunho que o Senhor fez na vida dessa pessoa. Amém? Glórias a Deus. Senhor Jesus, Pai amado, nesse momento, ó grande Rei, estamos aqui em uma só fé. Estamos aqui, Senhor Jesus, na mesma concordância. O Senhor, meu Deus, depois de 2 dias, o Senhor voltou até aquela aldeia, meu Pai, para fazer um milagre na vida do seu amigo. E chegando, ó Pai, naquela caverna, o Senhor chamou ele pelo nome, ó Pai querido. Aquela pedra foi removida, aquele homem, ó Senhor amado, saiu novamente com vida, e o teu santo nome foi glorificado, meu Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que através dessas orações que aqui está sendo feita, meu Pai, aquele que se encontra dentro da sua casa, não acreditando, meu Pai, no teu chamado, aqueles que se encontram, Senhor Jesus, perdido no mundo do crime, aquele, Senhor Jesus, que se encontra dentro de um bar, Senhor amado, aquele que não quer dar ouvido, meu Deus, para a tua santa palavra, aquele, meu Pai, que não quer de jeito nenhum pisar dentro da tua casa, Senhor Jesus. Eu creio que nesse momento o Senhor está indo de encontro a essa vida, meu Pai, e está fazendo um milagre, porque se o Senhor ressuscitou Lázaro, meu Pai, naquele momento, o Senhor, meu Deus, fará um milagre na vida dessa pessoa também, meu Pai. Nós cremos dessa maneira que o Senhor vai fazer um milagre, nós cremos dessa maneira que o Senhor irá libertar, nós cremos dessa maneira que o Senhor vai pegar na mão, Pai, daquele que se encontra fraco. Ah, Senhor Jesus, aquele que está pensando em desistir.
acampa os teus anjos